Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentorex Cash. Estamos aqui hoje, Brunão, episódio 50, hein? 50. Chegamos lá no Cinquentinha. cinquentinha. E já que é um episódio 50, um episódio comemorativo, a gente tinha que trazer dois convidados, né? Um, inclusive, de peso, né? Obrigado. Um de peso, não, o peso ficou por tua conta. E, enfim, daqui a pouco o Bruno vai fazer a apresentação dos convidados. O tema hoje é para vocês já começarem a curtir a partir de agora. Nós vamos falar hoje sobre IA. O Bruno vai trazer um pouco mais aqui do contexto, mas nós vamos falar sobre inteligência artificial, ou seja, um tema que está super em voga, todo mundo querendo conhecer, querendo entender, ver como pode facilitar a sua vida através da IA. E hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre isso. Antes da gente conseguir, antes da gente prosseguir aqui com o nosso bate-papo, eu preciso pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal. Quer dizer, a gente já está atingindo um marco bacana no nosso canal, nós já estamos com um número bacana de seguidores, mas a gente precisa ter muito mais seguidor, e a gente só consegue ter mais seguidor vocês nos ajudando, compartilhando o vídeo, curtindo o vídeo, comentando com os colegas, com os amigos, com os familiares do nosso trabalho, que a partir daí as coisas... O YouTube entende, né, o Bruno, como conteúdo relevante, e a partir daí ele distribui esse conteúdo para outras pessoas que estejam interessadas no tema. E hoje o tema é extremamente interessante. E cada vez mais presente na nossa Cada vida, vez né? mais presente. Bruno, sem mais, não vou mais Vamos lá. alongar aqui no papo, você, por favor. Vamos lá, turma. Como o PG comentou, o papo aqui que vai nortear o nosso podcast hoje é a inteligência artificial. Só que a gente queria sair um pouquinho simplesmente ficar falando de chat GPT, por exemplo, ou das coisinhas bacanas e engraçadinhas que as pessoas estão fazendo hoje em dia com ele, porque a gente entende que o potencial, não só da ferramenta chat GPT, mas da inteligência artificial como um todo, é um troço muito maior. Tem um poder de impactar muito as nossas carreiras, então a gente fala muito de carreira, então a gente quer falar também sobre carreira e liderança relacionado ao aspecto da inteligência artificial. Por isso que a gente chamou dois feras, que são amigos nossos aqui, um amigo recente, outro amigo de longa data, que trabalham com o assunto e que vão dar para a gente uma abordagem a respeito da inteligência artificial com bastante mais embasamento. Já falam não só do que está rolando agora, mas a gente até pediu para eles trazerem um pouquinho de quando é que vem essa história, diferenciar coisas como machine learning, da IA, etc. e tal. A gente entender um pouquinho o contexto como é que isso começou e onde chegamos e por que chegamos até aqui nesse momento, e vamos falar do futuro. E que isso vai mudar, o potencial que isso tem para mexer as nossas carreiras, para aumentar ou diminuir o tamanho das nossas equipes, as coisas que a gente pode fazer com tudo isso, e a aplicação imediata que isso já tem na nossa carreira hoje, tá? Então a gente vai falar com o Marcelo Correia e com o Derek Ferreira. O Marcelo Correia atualmente é o Head de Tecnologia e Inovação da No Waste. Marcelão é um executivo que tem mais de 40 anos de experiência, adquirida ela em instituições financeiras, indústrias, setor de serviço, seguros, varejo, governo, operadoras de telecomunicação e grandes empresas de consultoria. Então, o Marcelo já viu muita coisa em aspectos bastante diferentes do mercado corporativo. E o Derek é o fundador da BDM, a Big Data Mining. O Derek é formado em análise de sistema pelo IFSP e especializado em Big Data e inteligência artificial pela Universidade de San Diego, além de mineração de dados em Stanford. Já são cerca de 15 anos de experiência em desenvolvimento e arquitetura de sistemas distribuídos, aplicações web, integrações e análise de sistemas. A BDM é uma startup que já superou, só para vocês terem ideia, vários gigantes da tecnologia em algumas consultorias renomadas e alguns desafios de inovação que são promovidos aí por entidades como a InovaBra, o Cubo, o Distrito. A BDM já esteve no meio dessa turma, nesses cases aí e tal, e já inclusive bateu esses caras, esses gigantes, com algumas das suas soluções, do seu trabalho. Então, gente super renomada para falar de um tema super importante. No episódio 50. No episódio 50, então tem tudo de bom para você ficar até o final. Já que pode curtir desde já, vai dar boa no final, mas fica com a gente, você não perde por esperar. Marcelão e Derek, muito prazer por estarem aqui. Muito obrigado pela disponibilização de tempo para a gente bater esse papo pelos próximos minutinhos aqui. E aí eu queria já, feitas as apresentações formais, espero que eu tenha coberto muito resumidamente o currículo de vocês, que é bem mais extenso do que isso, mas eu queria que vocês começassem um pouquinho contextualizando para a gente a respeito da inteligência artificial, para tu me entender um pouco o tipo de trabalho que vocês fazem. Que ferramentas vocês estão usando atualmente? Para que tipo de indústria ou setor vocês estão desenvolvendo, né, o serviço de vocês? Contextualiza um pouquinho para a gente hoje, tanto na No Waste quanto na BDM, como é que é o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e a partir daí a gente vai entrando um pouquinho na abordagem mais histórica Deixa do eu negócio. começar só para poder contextualizar um pouco o seguinte. Assim, o cientista aqui é o Derek. Tá.
Eu, na realidade, talvez pela experiência, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo na Waste, que é sem desperdício, né? Então, a gente estuda e avalia junto aos clientes a aplicabilidade da IA. Tá bom. Tá? E a gente fez uma parceria com o Derek, principalmente. Eu acho que, além da parceria com empresas, é igual o conhecimento que a gente tem, né? Já de muitos anos e trabalho junto em outras empresas, mas é uma parceria que é justamente para poder estar ajudando as empresas na utilização da IA. Perfeito. Mas, deixando claro assim, o Derek é o cientista de dados, é o especialista, entendeu? Para poder estar trazendo esse tema para vocês, e eu acho que é legal isso, Bruno. Fico muito feliz de poder contribuir aqui com o espaço, né? Torço para que tenha bastante like, você chame a gente mais vezes. Não, mas vai ter. Né? E fico muito feliz. E para a gente trazer para as pessoas um tema que está em voga e a gente vê que não é modinha. É um tema que realmente ele pode ser muito útil para as empresas e principalmente para as pessoas. E as pessoas têm, às vezes, aquele aspecto de olhar e ter um pouco de medo. Sim. Né, com relação à IA. É uma novidade. Exatamente. Então, a gente viu numa oportunidade, o que a gente estava falando é trazer esse tema, desmistificando ele, que não vai matar ninguém, não vai perder emprego, Lógico. não é alucinada, uma IA não vai, ela tem, mas ela é extremamente controlável, entendeu? E poder ver o seguinte, inclusive, como é que a liderança trabalha com esse aspecto novo de tecnologia e pessoas dessa área. Entendi. Entendeu? Derek, a bola está contigo. Boa. Bem, pessoal, obrigado. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado, Marcelo, Derek, obrigado por terem aceitado aí o nosso convite. Obrigado. Imagina, agradeço pela oportunidade de bater esse papo aqui. Você espero que enriqueça um pouco o debate e saia um pouco da espuma, né? Eu gosto de usar essa expressão. Tem até uma expressão agora que está na moda, junto com o hype de IA, que é AI washing, né? E tá todo mundo já cansado, virou uma enxurrada de informações. Não é isso que a gente quer aqui, né? Mas dividir e trazer um pouco para a terra, para a prática, para o dia a dia. Isso é um pouco da missão da BDM. Ajudar as pessoas, de forma prática, na aplicação da IA. A IA que já está presente, ela já veio para ficar. A gente pode falar um pouco sobre isso hoje e desmistificar. O que a IA não é, o que ela não faz, para dar o conforto de que a gente pode conviver bem com a tecnologia e aplicar para o benefício das pessoas no dia a dia, assim como outras tecnologias em outros momentos também representaram algum medo, mas a gente conseguiu superar e hoje convive bem com essas mudanças, essas evoluções. Não é a pessoa contra a IA. Não, juntar a característica do ser humano. Filme de ficção científica. Exatamente. Mas você até falou um negócio, Marcelo, e o Derek complementou também. Essa questão de que a inteligência artificial, não, apesar de estar no hype, é uma coisa que a gente está discutindo muito agora, não é uma coisa nova. Não Em 1950 a gente já falava de inteligência artificial, não é isso? Conta um pouquinho pra gente essa história. É até difícil definir um marco exato, né? Quando a gente fala da computação e a IA, é um tema que data de 1950, teste de Turing, etc. São o que a gente tem de referências bibliográficas aí mais conhecidas. Mas se a gente for no aspecto até mais filosófico da coisa, tem discussões do terceiro século, onde alguém conseguia afirmar, olha, em algum momento, máquinas, elas vão conseguir pensar. Talvez aí seja a referência melhor de marco temporal ali do que a gente veio a conhecer depois com o poder da computação, como a inteligência artificial, como a gente traduziu. Então, de fato, ela é uma tecnologia que o público, em geral, né, toma contato, sobretudo aí com o ChatGPT, que popularizou o uso dessa tecnologia, mas é um assunto que já tem sido discutido e aplicado há pelo menos 70 anos na computação. A evolução da tecnologia, né? Quando ela começa a se tornar mais barata, ela começa a se popularizar, as pessoas começam a usar. O modelo por trás enfim, é até fácil de entender, de você criar esses modelos preditivos e ter bastante dado para a partir daí você criar um modelo. Mas antes o processamento era muito caro, né? Levava muito tempo e tudo mais. Acho que eu acho que esse talvez seja o principal diferencial que tornou a IA mais, assim... Nós vimos isso nas telecomunicações. Eu sou de origem de telecom e a gente viu isso. Né? Aquele telefone convencional, com cabo e tudo. E hoje ninguém tem mais nada a não ser um celular e evoluiu muito e barateou, permitiu das pessoas estarem usando e você começa... E as pessoas nem usam praticamente o celular como para fazer ligação telefônica. Hoje não existe mais. O menor uso, talvez. Exatamente, é ligação telefônica. Mas assim, dentro desse conceito, desculpa se eu estiver falando a maior besteira, mas é como eu quero, pelo menos assim, na minha cabeça, entender a IA.
assim, seria como a gente utilizar uma planilha eletrônica que há algum tempo atrás, eu sou do tempo em que não se utilizava, você não era o próprio condutor da planilha, você muitas vezes precisava pedir para alguém da TI para fazer determinado cálculo, porque não tinha uma planilha eletrônica. Até que surgiram as planilhas eletrônicas, e elas passaram a ser um meio, né, para facilitar e ajudar o profissional no seu dia a dia. E hoje, assim, não sei se todos, mas boa parte dos profissionais, pelo menos noções básicas de uma planilha eletrônica, o cara tem para usar. Vocês acreditam que a IA está indo pelo mesmo caminho de ser uma ferramenta ou um suporte profissional necessário para as pessoas daqui para frente? Até para tirar um pouco esse negócio de que a IA vai substituir. Eu vejo a IA como algo para auxiliar, complementar, não para substituir. Mas eu queria, obviamente, ouvir de vocês. Isso aqui é só para eu fazer eu tenho uma visão de usuário. Deixa o Derek dar a visão científica dele. Não, eu acho até legal. Pode ser um contraponto. O exemplo que vocês eu acho bem legal, PG, porque em algum momento ter um conjunto ali de ferramentas, como o pacote Office, que hoje a gente não vive mais sem, né? Virou um bicho novo que a gente precisaria aprender para até explorar todo o potencial. Né? Não é só um lugar que eu catalogo alguma coisa ou tabulo dados, o Excel, né? Aí tem uma série de funções, eu tenho que aprender a usar aquilo para usufruir isso, para ele me dar benefício na minha produtividade, e aí ninguém olha para o Office e fala assim, eu não vou usar isso aqui na minha máquina, porque ele é um vilão. Né? E a IA, ela está passando por um momento, né, parecido, né? Quando as pessoas começam a tomar contato, de início, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas tem uma questão importante aí de letramento também, né? Em algum momento a gente precisou se formar. O que é o curso básico de cada ferramenta? E hoje é parecido com que a gente tem esse dilema, né? E essa necessidade de primeiro conhecer o que é, o que não é, o que faz, o que não faz. Não é programar, né, Derek? Mas é aprender até a usar. Sim, com certeza. Se você não sabe usar, você acaba chegando a conclusões muitas vezes erradas. E ver que você falou um negócio interessante, né? Você tinha que pedir alguém especialista para utilizar. Sim. A evolução está tão grande, não sei se o Derek concorda, porque hoje, ao invés de você pensar em usar uma planilha, você vai conversar com a IA em linguagem natural, pedindo para ela te dar o resultado de um cálculo. Sim. Eu acho... Você viu a mudança? E aí que muda o jogo, né? Porque até então a IA, ou a máquina que ele conseguia predizer, ainda que fosse muito precisa, ela era meio que uma caixa preta, né? Mas quando a gente consegue pedir do jeito que a gente fala e ela responder, aí isso desperta nas pessoas o tamanho do potencial, mas também do risco e pensar em como usar. Né? Então, acho que até essa forma de interação homem-máquina, quando a gente se conecta com ela, porque agora não tem mais essa barreira. Né? Não é um sistema falando com o outro ali, um monte de byte, 0 e 1, é até difícil explicar isso para alguém, mas quando se traduz ali no que a gente, na maneira como a gente se comunica, aí realmente muda tudo. Né? E a gente vê como ganhou popularidade, não precisa nem falar aqui de o transacional com ela, né? Pois é, né? E aí a gente se sente parte mesmo, né? Tanto é que hoje até já tem algumas discussões sobre uso excessivo, vício, alguém se apaixonar pela máquina, né? Porque a pessoa começa a acreditar tanto ali que ela tá realmente entendendo como se estivesse correspondendo até um sentimento, que é perigoso, né? Eu vi um podcast que a mulher tava falando que ela tava treinando a IA, que era muito mais fácil que treinar o marido. Olha lá. Então, assim, que ela aprendia. Se ela aprende com os parâmetros que a mulher fornece, obviamente... a cabeça da mulher não entende muito bem a nossa, então existe. Então, esse é o grande... Exatamente. Então, mas eu acho que o importante é o que o Derek está mostrando, né? Você começa a interagir de uma forma que era inconcebível lá atrás. Você, numa planilha Excel, você tem um teclado e você imputa um número. Já não existe interação nenhuma. Agora não, você pergunta, você interage. Você pode ditar o nome e ela entende o teu vocabulário. A IA do Lois, né, que é a IA do Derek, ele vai explicar por que o nome Lois. A IA dele, ela fala 40 idiomas. Entendi. Então, assim... Até aí, continuando aqui na metáfora da visão do leigo, porque eu gosto da visão do leigo, então vamos imaginar lá a evolução das coisas. A gente, por exemplo, fazer uma série de coisas na mão, processar uma série de coisas em escrita mesmo. A gente fazia planilha em papel quadriculado, etc. Então, você botava os cálculos lá, avançando para uma planilha, onde eventualmente a planilha fazia as contas, etc. e tal. Mas a gente ainda digitava as coisas na planilha. Aí veio um maluco e inventou o RPA. É verdade. Que aí, na verdade, ele automatiza o nome, ele não pensa. Ele executa um comando já dado, ele não cria nada a partir daquilo.
Então, aquela planilha, por mais automatizada que ela tivesse com aquele RPA, ele não estava aprendendo nada. Uhum. A evolução disso, a gente começa a entrar um pouquinho em machine learning, que daí né, o processo, a ferramenta, o sistema, seja lá o que for, ele começa a aprender com os parâmetros que você forneceu ou com a própria repetição do negócio. E aí, essa é uma dúvida que realmente aí eu tenho. Aqui o processo de machine learning, aqui, ele começa a configurar que a partir daqui, se o processo, o sistema, ele está aprendendo coisas, não apenas repetindo o padrão que eu forneci, mas ele está aprendendo, a partir daqui a gente tem inteligência artificial? Olha, O Derek tem um termo também que eu queria que ele usasse, é a personificação da IA, né, para ela ter soluções, que você chamou ontem, eu não me lembro agora, mas é algo interessante, né? E o engraçado é que você falou um negócio que eu bato muito, que quando você tem o RPA, é Robotic Process. Então você automatiza um processo. Veja que vai no que a gente estava conversando. Para você poder automatizar, você precisa ter o elemento essencial, que é o processo. Então você segue uma linha que é a mesma que você está falando, é processo, é decisões, é computação, e aí vai um processamento. Só que tudo isso agora é feito com linguagem natural. E vários outros conceitos. Vai lá, toca aí, Derek. Boa. Em termos de reconhecimento de padrões, dentro da caixinha ou do grande espectro lá de inteligência artificial, tem a ML, né, que a gente chama Machine Learning, que é a capacidade do computador reconhecer padrões. E aí tá uma diferença bem grande porque a gente tem agora, né? Porque até então o que a gente conhecia são sistemas que classificam, que predizem, e já faziam isso muito bem, sem uma interação homem-máquina, por assim dizer, porque a partir de dados ele reconhece padrões, como algo que a gente dá exemplos, ele rotula, e aí ele detecta ali como se fizesse uma função matemática, e aí aquilo fica parecendo uma mágica, quer dizer, olha, o computador conseguiu aprender. Mas até aí a gente estava num limite, porque a partir do que a gente conhece, a gente rotula, dá um nome para aquilo, e o computador reconhece o padrão e reproduz. Agora, com a IA generativa, a gente avançou essa barreira, porque a gente está falando dele mais do que reconhecer padrões, o reproduzir uma cópia, uma foto, né? um pedaço, uma tendência, ele consegue fazer formulações, combinar questões ali, aspectos. Aí, se for falar de uma imagem, cores, pixels lá, né, para uma linguagem mais técnica. Extrapola o normal, né? Exato, criar uma música, combinar elementos dentro de um estilo e assim por diante. Então a gente começa a ver que aí o poder começa a ser ilimitado, porque agora a máquina não apenas reproduz algo que a gente quer, mas ela pode ir além, né? Transpor quase como um elemento de imaginação. Apesar de não ser o termo mais adequado, porque imaginação efetivamente a máquina não tem, até porque ela não sente, né? Ela não tem senso comum, e é por isso ela precisa ser controlada também, e essa discussão ela vem à tona. Então a IA generativa, que é o que a gente melhor conhece com o exemplo do chat GPT, ou ferramentas de geração de conteúdo de uma forma geral, elas avançaram a barreira do reproduzir. Agora consegue efetivamente, sem colocar o aspecto da imaginação, né, em questão, mas combinar e criar alguma coisa. Não é questão de pergunta. Puta, eu tenho milhares de perguntas. Mas é bom, mas você riu ali, pensou em algo. Não, é porque assim, é legal trazer essa... E aí, de novo, nós estamos falando aqui, porque, de novo, eu sou usuário do chat GPT, mas assim, longe de ser alguém... Mas, PG, assistindo o podcast, imagina a quantidade de gente que tem a mesma dúvida que muita gente tem. O que eu tenho uma certa dificuldade, ouvindo você falar, Derek, assim, porque eu vejo algumas pessoas vendendo a IA como sendo algumas, ou pelo menos tendo soluções privadas de IA. Deixa eu só fazer entender, quer dizer, tipo... Olha, eu tenho uma IA aqui que, para quem trabalha no ramo jurídico, é maravilhosa. Eu tenho uma IA aqui para quem é do ramo de saúde. Esse negócio para ser, ou pelo menos na minha cabeça, deveria ser, então, alguém que tem uma base de dados, seja de imagens, seja de contratos, seja, enfim, de situações relacionadas àquele tema, que permite para aquela IA específica gerar, enfim, esse conceito que você acabou de falar aqui, né? Mas assim, quando a gente olha para um chat GPT, que é o meu mundo, né? Eu não tenho esse mundo, né? Ele tem a base de dados de tudo que se possa imaginar, né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem que assim, a base de dados do Google hoje assim, é uma coisa assim, astronômica, assim, um negócio inimaginável, né? Então, e você, como usuário, você colabora para o crescimento dessa base. Você vai colocando. Todo mundo vai colocando coisas lá dentro e ela vai armazenando as informações. Mas aonde eu quero chegar? Quer dizer, até onde vai isso? Porque, assim,
do jeito que você fala ali, porque assim, é ilimitado, né, cara? Assim, quando você começa a correlacionar todos esses dados, né? Todas essas imagens, todos esses contratos, todas Sim. essas situações, e ainda dá a possibilidade, né, com essa correlação, criar cenários que ninguém imaginou, né? E a máquina consegue imaginar, que consegue te dar alternativas que puta, ninguém nunca pensou nisso, cara. Por um lado é muito bacana, porque te dá né, como ferramenta, né? Sim, Como, sim. como para auxiliar tomadas de decisão, é fabuloso. Eu fico pensando, puta, na área de saúde, né? Quantas coisas você pode, Tem inclusive, a coisas parte de diagnóstico, fantásticas. você pode. Sim. Coisas Mas também, puta, fantásticas. se você leva esse negócio pro mal, né, cara? Você consegue, Mas, PG, assim, assim, quando começou, né? Quando começou as invenções mesmo, você vê que tinha uma dificuldade muito grande por características de que existiam ferramental na época. Mas, assim, o homem foi capaz de criar uma bomba atômica. não, eu O sei, homem foi. Então, assim, não é só a máquina, né? E a preocupação não é que é ilimitado, é talvez incontrolável. é incontrolável esse jogo. Então, e hoje na internet você também tem coisas que você, sem precisar da IA, você aprende Não, mas que as pessoas publicam. Então, não é a IA, é exatamente o contexto do ser humano, por isso que é importante não, acho que essa qualquer parte uma ferramenta de mal usada. educação. Sem Exatamente, dúvida. Mas exatamente. só para concluir aqui, quer dizer, é essa questão o geralzão eu entendo. Agora, como é que é Sim. esse mundo de IAs específicas, Legal. trazidas para Por uma legal tech da a vida. legal tech, para uma A área de saúde? diferença de usar um chat GPT É, que é público Uhum. por alguma por que que eu ferramenta deveria ir específica. buscar uma ferramenta específica se o chat Boa. GPT tem uma Boa. base de dados maior e tem... Qual é a lógica para buscar alguma coisa específica? A gente entra no aspecto de segurança da informação. Não, beleza. Tem É bom isso. algumas razões, né? Acho que quando a gente fala no uso corporativo, tem uma preocupação legítima e necessária com segurança e privacidade. Então, não estar conectado à internet é importante nesse caso, para eu ter certeza que o dado ele não é usado de uma forma que eu não gostaria ou até não tenho legitimidade para usar, ou não posso desviar a finalidade. Esse é um dos motivadores que algumas empresas buscam. Mas tem uma questão Mas importante, desculpa te PG. interromper, mas só te interrompendo. Mas quando você fala isso, você também não abre mão, quando você diz, não, é legal não estar ligado à internet, mas aí você não abre mão desse exemplo que eu estava te trazendo, do Google, com Sim, não. O que é você não mais abre mão assim. importante? Qual é o critério mais importante para você no aspecto do Não, desenvolvimento? não. Sim, não, sabe por quê, PG? É excelente seu ponto. Porque, por exemplo, o Facebook, usando a Meta como exemplo, tem uma preocupação de criar um modelo open source, ou seja, para a comunidade, Ok. que permite às empresas ter controle depois sobre o uso dele. Então, ela consegue ter todo esse poder, ou seja, unir o melhor dos mundos. Sim. Todo esse poder e colocar dentro de casa. E aí, qual que é a beleza disso? Eu consigo reutilizar todo esse conhecimento prévio e especializar. Então, imagina que um modelo de linguagem, que é o termo do que é um chat GPT, por exemplo, ele é um grande generalista, é uma ferramenta para propósito geral. E aí, quando eu tenho um problema, uma necessidade específica da minha empresa, ou eu já tenho um histórico grande de algum tipo de decisão que eu tomo, ou um diferencial competitivo meu, eu consigo, a partir do que ele já tem pré-treinado, especializar. Perfeito. É como se pegar um exemplo aqui, eu tenho um escritório de advocacia. Eu posso pegar um advogado que saiu da faculdade, e eu posso treinar ele para o meu jeito de defender, para a minha estratégia. Certo. E aí eu posso usar o que eu já tenho dentro de casa para fazer um ajuste fino. Esse é o termo técnico que a gente usa. Aí ele vai ser o super advogado que já tem aquele conhecimento prévio, mais o viés que você der ali, ou a especialidade. Entendi. Então, tem casos que pode trazer vários benefícios você poder especializar. Nem sempre isso é necessário, porque hoje ela já é tão poderosa que em várias tarefas ele já consegue sair muito bem. Mas pode ter casos bem peculiares que faz sentido você pegar aquele oráculo e especializar para dar a sua cara, o seu tom, personalizar para a necessidade da sua empresa também. Perfeito. E deixa eu fazer uma outra pergunta, uma outra provocação para vocês aqui, para daí já derivar outras perguntas que eu tenho em mente. Mas deixa eu primeiro estabelecer essa primeira aqui. Eu já participei de algumas conversas de boteco, almoços de domingão, bate-papo com os amigos. Quem diria que a IA ia entrar nesse mundo aí, né? É verdade. Permeou a nossa vida Com de um certeza. E todo mundo E aí, dá cara, palpite, né? Todo mundo dá palpite.
O que é ótimo também, todo mundo palpitar. E aí, assim, via de regra, algumas das discussões que elas acabam sendo insolúveis, e aí o papo termina para não gerar briga. Essa história, assim, tem a turma que fala assim, a IA não cria porra nenhuma, não cria nada. Ela só tá ali cheia de padrão, cheia de dados que alguém forneceu, ela tá repetindo um monte de coisa. Então você fala assim, mas ela criou um poema, criou nada. Ela pegou um poema que já existia em algum lugar, mudou o negócio, então não tá criando nada. Quem cria é o ser humano. Esse é o limite, não, esse é o perigo. Não, na verdade, essa é a segurança. Porque se ela criasse tudo, não precisasse do ser humano, aí é um bicho incontrolável. Enfim, essas discussões ela não tem muito ela fim. cria, mas não imagina. Mas é assim, então já que eu vou começar a entrar um pouco na questão do humano nessa parada aqui, é um pouco dessa pergunta. Vocês não precisam acabar a graça com o meu almoço de domingo, então vocês não precisam dizer nem que sim, nem que não, a menos que vocês queiram. Mas tem assim, no leigo tem sempre essa discussão, mas ela não cria nada, ela só está repetindo um padrão. É que é tanto padrão que você acha que ela está criando. Mas, na verdade, alguém já fez esse poema em algum lugar lá atrás. É que você não tem noção. Ela tem, porque ela está vendo todo esse open source de anos de dados. Ela pode compor baseado em vários poemas. É uma jurisprudência que ela pegou lá atrás. Ela não está criando nada, ela está repetindo padrão. Nesse contexto, seja que ela está repetindo um padrão que ninguém conseguiria identificar, só o cara que fez isso lá 30 anos atrás, ou não, que ela está criando e combinando padrões e realmente ela está fazendo formulações e combinações únicas que não existiam antes. Isso. Portanto, ela é generativa sim, porque ela está gerando um negócio que não existia antes. Sim. Eu quero entrar um pouco no papel do ser humano nessa parada. Show de bola. Em relação, assim, o ser humano, daí tanto do aspecto que depois a gente pode entrar também de LGPD, compliance, etc e tal, pra gente, você falou, ela não tem senso comum. Quem tem é o ser humano. Então, um pouco nesse aspecto também. E o outro aspecto no sentido aqui da gestão da carreira e da liderança. Como é que a gente usa esse troço em nosso favor, né? Para a gente também produzir mais coisas, para a gente criar coisas mais que não só o filminho engraçadinho, o filtro do não sei o quê, o PG com roupa de super-homem. Bicho, tem tanta coisa a mais que pode ajudar a gente em saúde, um monte de coisa, né? Então, o papel do ser humano nessa interação. Assim, deixa eu te falar o seguinte. Tomara que você mantenha os almoços de domingo e pode ficar certo que eu acho que ela não vai virar um ser humano. Ela não vai ter, talvez, a criatividade nem nada. Mas quando você olha o aspecto do ser humano, muitas das coisas que você cria são baseados em experiências que você teve anteriores, em busca de conhecimento. Então, assim, ela realmente, se você olhar em algum aspecto, talvez ela não crie. Ela pode juntar peças. Mas até que ponto a gente realmente cria ou também junta peças baseado no nosso histórico profissional e tudo, né? Você, quando pega um cara que vai começar uma formação de liderança, você não está criando um líder, você está treinando um aspecto profissional de liderança. Está desenvolvendo competências. Está desenvolvendo competências. Então, talvez seja isso que seja o aspecto. E assim, quando a gente olha assim, vai virar um ser humano, eu acho que é muito mais por medo do que ela pode fazer com a gente, né? Que a gente não pensa naquilo que já se falava lá atrás. Aí o cara que escreveu, o Dominique, se era o ócio criativo... Domênico De Masi, né? Exatamente. Então, assim, será que o ócio criativo é o que a gente está buscando, da gente poder trabalhar e pensar? Porque hoje você vê ferramentas que você cria. Você cria logo. Mas cria do nada? Não, você imputa algumas tendências. Você quer um logo mais moderno, mais tradicional. Ela busca referências e ela traz um logotipo para você, uma marca. Aí, quando ela traz uma marca que não existe, ela está criando ou ela está copiando? A marca não existe. Né? Qual é o conceito, né, Derek, de criação nesse sentido? É até uma discussão bem interessante. Tende a virar filosofia, sabe? A gente vai fazer mais 50... de domingo. Vamos fazer 50 podcasts falando disso. Uma das definições que, se eu não estou enganado aqui, se a memória não me trai atribuída a job de criatividade, é que criatividade é só apenas conectar as coisas. É lógico que às vezes de um jeito que ninguém ainda tinha publicado ou se tinha conhecimento, né? Sobre isso, a gente pode dizer que a IA tem a capacidade de criar. Né? Sem imaginar-se alguns aspectos humanos, emocionais que a gente vai carregar? Sim, mas como o exemplo, né, que a gente está discutindo aqui, se eu for criar uma música, eu gosto de MPB, mesmo que eu não queira, naturalmente eu vou carregar essas referências, né? Então, essas conexões que a gente constrói do nosso conhecimento, acho que tem um bom comparativo com o que a IA constrói também. Agora, é possível efetivamente ela gerar algo novo? Sim. Só um exemplo de uma food tech. E aí é curioso, né? Uma
Empresa de tecnologia de alimentos. Existe. A Nautico, por exemplo, é uma empresa de tecnologia que ela consegue criar produtos, reproduzir qualquer produto praticamente, com outras derivações ou com elementos à base de plantas. Um exemplo é um produto bem conhecido que é o Not Milk. Ele tem gosto de leite, ele tem cheiro de leite, ele tem um aspecto de leite, mas não é leite. Então imagina, com suco de repolho, com óleo de girassol e outras combinações, eles conseguiram criar algo com a mesma formulação, com componentes totalmente diferentes. De um produto animal. Como eles chegaram nisso? Usando a IA. Qual o papel da IA generativa nesse exemplo? Então tem lá uma formulação de um determinado produto. Formulação química, um elemento químico. Então, o computador reconhecendo essa fórmula, ele vai propor várias combinações de outros elementos na mesma fórmula. E aí, onde o humano entrou aí? A IA ela sai daquela fórmula para a linha de produção? Não. Então, o engenheiro de alimentos ali, ele vai receber uma série de combinações ou possíveis. E aí, daí ele vai avaliar o que é viável. Porque aí ela pode fazer sugestões de um produto que eu não tenha nem no meu continente. Sim, ou que não faz sentido eu importar, ou tem alguma inviabilidade de custo ou de escala. Mas imagine o tempo e que tipo de combinação criativa é possível fazer, porque a gente, naturalmente, também pelo que a gente conhece, a gente também se limita. Né? Tanto que existem estudos, né, que a criatividade ela é minada ao longo do tempo. Uma criança consegue ser criativa porque ninguém disse o que não pode para ela. Então, a IA ela tem esse potencial ele vai também. ser semelhante, mas ela não tem a capacidade de testar. Isso. Em termos de faz bem aquela cor, o paladar é agradável, o cheiro é agradável. E aí o humano entra onde? Como um curador. Entendi. Exatamente. Aí. É trazer. Exatamente. Então, é um papel super importante. É decisivo, né? Exato. Então, imagina, bilhares de combinações. Faz sentido, talvez, tentar fazer isso de forma manual? Poxa, olha como a tecnologia, nesse exemplo, trouxe um ganho para quem, por exemplo, tem intolerância à lactose. E aí a comida tem uma questão de memória afetiva também. Então, tem muito valor né, por trás de tudo isso. Então, é só um exemplo do que a IA generativa ela tem permitido a gente fazer. E aí, pensando nos benefícios que a gente tem, que a tecnologia acelera, o que ajuda a construir coisas totalmente novas. Se isso não é criar, eu não sei o que é. E você falou uma coisa que o Bruno tinha comentado lá atrás, que para mim é o mais importante. Né? Você vê esse exemplo que o Derek deu, o que está acontecendo? Ela te traz um monte de resultados possíveis e o ser humano agrega aquilo que ele tem de diferencial. Então, nós estamos falando do seguinte, é o conjunto da IA mais o ser humano. Nós não estamos em nenhum momento falando o seguinte, não vai ter ser humano não duelismo, porque a IA vai fazer tudo. Não. Eu acho que aí que está o grande... A grande inovação de tudo. A decisão final é fantástico. É bem o que o Derek falou. E esse trabalho em conjunto, entendeu, PG? É isso que a gente tem pregado muito, e eu acho que é legal vocês trazerem esse podcast, trazerem essa discussão, é mostrar o seguinte, o ser humano junto com a IA, o resultado é fantástico. Não, sim, e para mim o que mais me preocupa é o contrário. É o ser humano que se deixa vencer pela máquina, é o cara que não faz a curadoria. Então, usando para as coisas mais simples, o cara tem preguiça de revisar um texto que foi gerado por uma IA. Não faz o menor sentido. Mas PG, você tem que trazer para a tua autoralidade, né? Para tua... Ele te ajuda, ele te dá algumas sugestões, te dá algumas alternativas, mas enfim, coloca no teu formato. O que é o Mentorex, né? Você trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Se o cara não quer se desenvolver, ele já morreu na decisão dele de não aprender, não se desenvolver, não buscar, por exemplo, esse aliado. Porque aí eu acho que começa a entrar um pouco dos perigos. Do mesmo jeito que um líder que eventualmente não supervisiona bem o trabalho do seu time, e quando dá alguma caca, é o cara que vira e fala assim, o fulaninho é fraco. Realmente aí preciso trocar o povo. Você se abstém do fato de que era sua responsabilidade o resultado final que o teu time entrega, que é a mesma coisa. Então, se você está usando a IA como aliada, de certa forma, cabe a você ser o curador. Exato. Quando eventualmente acontecer uma fuga de informação, um problema de compliance, etc. Tal, você não vai poder virar para o teu departamento de compliance ou para o regulador, quem quer que vá, você a IA cagou. Esse cara, a IA ali, o problema é teu. Então você é o protagonista da cena, o ser humano que está interagindo, seja como curador, seja como o cara que dá os parâmetros, porque como toda criança, ela não tem limite, a criatividade dela não pode ter, a gente não quer que tenha.
senão ela para de criar. Esse é um pouco do nosso papel ali. Existem preocupação hoje, nos clientes que eles atendem, os projetos que estão fazendo, tem preocupação em relação a compliance, em relação a LGPD, tem, sabe, com todo o potencial que essa máquina tem. Tem de tudo, Bruno. Esse talvez seja até o ponto central de preocupação da maioria das empresas, né? Porque a questão não é só agora quanto essa tecnologia pode ajudar, né? Mas como eu consigo aplicar isso de uma forma séria. E aí o que ganha relevância também nessa discussão agora é a questão de IA responsável. Por quê? Efetivamente eu tenho que, primeiro, entender aonde usar. Depois, como. Como usar. Eu tenho processos que podem se beneficiar da inteligência artificial, mas é seguro? Avaliação de risco. Perfeito. Os humanos que estão ali junto com a máquina estão prontos para cooperar, para trabalhar em conjunto? Esse exemplo da supervisão é importante, né? Ela está melhorando um processo meu, mas o processo que ela está melhorando, porque está fazendo mais rápido, ele foi certificado de que é seguro? Então, assim, se você já faz a coisa errada, independente da IA, não é porque imputou uma IA ou imputou alguma coisa no meio do caminho que tornou inseguro. Já era. Então, você tem que pensar nisso antes. Em qualquer solução. Lógico. A gente trabalhou em banco, a gente sabe o quanto que isso era relevante. Sim, esse é o ponto de partida, né? É o ponto de partida. Não adianta você automatizar um problema. Você vai automatizar um processo ruim, você vai automatizar a ineficiência. Né? Exatamente. Continua. Você vai fazer coisa errada mais rápido. Mais rápido. Você mandou bem agora. É isso mesmo. Acho que, inegavelmente, a gente está aqui, a gente tem uma grande oportunidade nas nossas mãos aqui, da gente combinar esse potencial gigante com a criatividade da mente humana, obviamente, a gente fazer coisas que, naturalmente, sozinhos, nenhum de nós conseguiria, nem sem dúvida, sem dúvida. Nem o ser humano. Né? Então, para a liderança que nos acompanha, para a turma que está querendo entrar neste mundo aí, que dica de leitura, de curso, o que vocês falam para essa turma aqui em relação a IA? Bem, acho que... Vai lá, Derek. Eu mando como usuário. Eu tenho... eu acho que, sobretudo agora com a IA generativa, ficou evidente que a comunicação ela é bem importante. Tá. Né? E sempre foi um ponto fundamental para sucesso de projeto, e a causa de insucesso ou de fracasso também. Na aplicação de IA não é diferente. Hoje a gente percebe que às vezes a resposta não é boa de uma IA, e aí quando você vai investigar melhor a pergunta foi ruim. A formulação não estava clara para a gente mesmo, né? Então, esse é um aspecto, acho que já era importante na liderança e agora talvez mais ainda. E agora, quando a gente fala do tema também, de como aplicar, precisa de conhecer os limites. Né? E talvez entender não só se eu devo proibir, mas é como a gente convive com isso. Porque ainda que uma empresa ela opte por talvez tentar bloquear, por exemplo, o uso de uma solução, seja da Google ou da OpenAI dentro do escritório, está no celular da pessoa. Então, é inevitável. Claro. O uso ele vai acontecer. A questão é conscientizar seus colaboradores, né? A liderança está pronta para lidar com isso agora. Né? Porque se ela pedir um resumo, um texto de alguma coisa, uma análise rápida, será que o cara ele vai pensar em fazer ou ele vai pedir para a IA fazer? E se ele pedir para a IA fazer, ele vai revisar? Né? Então, tem outros desafios agora para as lideranças, mas acho que passa muito por a questão de ensino mesmo, né? De letramento, assim como em algum momento o letramento digital, né? Agora para uso da tecnologia também. E eu vejo assim, né, Bruno? Eu acho que é fundamental e eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em aprender a usar, em criar soluções maravilhosas, em fazer de qualquer maneira, usar, vamos usar. Mas estão esquecendo o seguinte, é aquilo que o Derek falou, vamos treinar as pessoas. E assim, vamos fazer uma mentoria, porque eu acho que o aspecto da liderança está justamente nisso. É ele treinar as pessoas do time a ter consciência dos riscos, da segurança, de pessoas realmente. Não é pegar o cara, bota ali e começa a fazer resumo, mas vai lá, olha o trabalho dele, fica junto, faz o crescimento, porque o bom líder é aquele que consegue proporcionar o crescimento do time, seja usando a IA, ou seja o cara que está escrevendo o processo, por mais burocrático que seja, para poder ver a aplicabilidade da IA. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que treinar a liderança no seguinte, ele tem que estar aberto à inovação, a novas ideias, tem que proporcionar ao time a trazer soluções, seja com IA ou seja com algum aspecto, com qualquer outra ferramenta. Agora, o grande problema que eu vejo no mercado hoje é isso.
é você saber contratar as ferramentas. E você dá a oportunidade do time de aprender. Né? A gente vem conversando muito nesse aspecto de ajudar as empresas. Então, assim, o Derek ele pode falar depois da ferramenta dele, que vocês trouxeram duas pessoas assim muito apaixonadas pelo tema. Então, ninguém nem vai perceber. Não vai. Então é difícil até a gente parar de falar, mas o negócio legal é que a gente bate muito bem em alguns aspectos, e cara, a gente não está falando de usar a IA específica que o Derek cria, que é fantástica, mas também como é que a gente pode ajudar as empresas a entender a IA. Será que vale uma palestra, por exemplo, para o pessoal poder conscientizar? E vai de um aspecto, PG, que é muito importante, que você falou de liderança, que vai do cara que está num nível gerencial ao board. Mas, Marcelo, você está tocando num ponto que, assim, não é nem uma nem duas. Algumas vezes eu, Bruno e André, a gente discute sobre isso. Quer dizer, nós nos identificamos como sendo uma edtech e a gente, assim, está no mercado. Uhum. E uma das dificuldades que a gente muitas vezes tem, até para oferecer nossos trabalhos, as nossas trilhas de liderança, é justamente esse processo de assessment. Quer dizer, conceitualmente, você pode falar de determinadas competências com graus de maturidade diferentes, dependendo se o cara está no primeiro nível de liderança, se ele já está no nível médio, se ele está num nível mais avançado, mas, obviamente, isso tudo é relativo, depende da localidade da empresa, depende do segmento da empresa, depende de um monte de coisa. Que nós, né, assim, pela experiência, vivência e tudo mais, recomendamos algumas coisas que pode ser que em algum momento não faça sentido, porque você, com o andar da carruagem, conhecendo melhor, interagindo melhor com aquela liderança, você vê que ou o cara precisa de algo de um nível de maturidade um pouquinho mais afino, mais acima ou mais abaixo. Eu vejo vocês falando agora, eu vejo que o conceito da IA se encaixaria muito bem no nosso negócio. Mas, por outro lado, eu já falei isso com o Bruno e com o André, eu não sei como buscar uma ajuda em relação a isso. Quer dizer, como é que uma IA poderia nos ajudar nessa situação específica que eu estou falando para vocês aqui? Quer dizer, tanto para auxiliar os RHs nos quais a gente tem contato, quanto para um business to customer, quer dizer, um cara que queira fazer um acesso, mas sabia em que nível de carreira ele está e que trilha melhor se adaptaria. É o mais necessário. Como é que uma IA poderia nos ajudar nisso? Assim, para trazer para um exemplo prático nosso aqui. O Derek, por exemplo, ele tem uma solução que a gente chama de documentoscopia. Né? Ela consegue trazer documentos e fazer a inserção. Quando você fala especificamente de RH, eu vou comer agora mas é que a fala dele. É que o RH é um dos clientes. Então, mas são vários aspectos. Por exemplo, no RH, ele tem uma solução que você pode fazer o onboard dos candidatos. Você pode fazer a parte de avaliação, né, Derek? Sim. E pode trazer os documentos e inserir, que é um trabalho burocrático. Mas no teu aspecto, você vê que coisa interessante, né? Você mesmo nota que quando você vai fazer um trabalho dentro de uma empresa, você vê que tem um nivelamento muito diferente. Sim. Talvez a IA, ela te traga as informações de quem está em cada nivelamento. Mas você tem o feeling e você vai ter uma atitude que não é da IA. Você pode sentar com aquele cara que está num nível mais baixo e fazer um trabalho específico, trazendo ele para um grau de maturidade ou conhecimento do restante do time. Então, você cria como instrutor uma equalização no time e fica muito mais fácil. E se você não tivesse esse feeling, trazendo para o lado da IA, o que você ia fazer? Você ia publicar um vídeo, entregar na mão dos caras, e eles iam assistir aquele vídeo e ia se achar treinado. Não, a dúvida é exatamente essa, Marcelo, é que a gente acaba fazendo isso por feeling, né? A gente chega lá e vai e faz. Experiência. Como que a IA, e aí nesse exemplo, como é que vocês, assim, trariam para a prática? Ó, vocês poderiam fazer assim, assado, e teria o resultado assim. Em geral, o que a gente faz num primeiro momento é entender esses desejos, as expectativas, onde dói. Olha, Derek, uma dificuldade que a gente tem é que a gente precisa sempre customizar a grade e a abordagem para cada cliente por conta do nível de conhecimento, o nível de consciência que ele tem de um tema. E às vezes o mais difícil é falar com alguém que nem sabe que tem aquele problema. Então tem uma barreira anterior de convencimento. E aí como a IA pode ajudar? Uma aplicação muito ampla que a gente tem feito em diversos segmentos tem a ver com hiperpersonalização. Ou seja,
os dados de um cliente, na indústria que ele está, quanto tempo, a idade dos líderes, a formação deles, essas informações contam uma história. Que a IA hoje ela consegue entender e personificar. Então, até a customizar a abordagem. Olha, eu tenho esse cenário aqui. É uma empresa de determinado setor que está há tanto tempo no mercado, está enfrentando tal dificuldade e eu estou vendendo esse tipo de solução. Esses parâmetros ajudam a IA a te dar argumentos e a criar ou pensar em coisas que fala, ups, deixei escapar esse detalhe. Aqui o fundador, ele nasceu no Japão e ele mudou aqui para a família aqui no Brasil, então talvez ele tenha uma questão cultural. Então são aspectos que podem ajudar numa abordagem customizada. Coisa que seria muito difícil, é muito difícil para a gente fazer. A gente faz como humanos, né? E outra, aí tem uma questão da sensibilidade que nenhuma máquina tem. Mas aliar esse poder para ter insights e sair da página em branco é muito interessante. Excelente. E uma coisa engraçada, né? Nós 4 aqui, cada um tem uma característica. Um é mais visual, um é mais analítico. Entendeu? Então, a IA consegue concentrar essas coisas e trazer um resultado muito mais rápido. Mas sempre com a curadoria. E eu acho que o aspecto principal do que o Derek falou é como que a gente consegue trabalhar? A gente tem que sentar, entender a necessidade ou o problema. Perfeito. Né? Que normalmente eu gosto de dizer que é necessidade, que quando é problema, a gente já corre atrás de uma solução e nem pensa em nada. Então, é uma necessidade, é uma melhoria de um processo, é uma melhoria do onboard, é uma agilização de um trabalho extremamente manual. Aí você olha aquele aspecto seguinte, é muito manual, o que eu posso fazer? Não, eu não vou fazer para reduzir headcount, que é a mania de todo o trabalho, é reduzir. Mas eu vou ter mão de obra disponível para fazer algumas coisas que é importantíssimo. E esse vai no aspecto da liderança. É você dar esse feeling para o líder para ele poder entender como é que ele usa melhor a capacidade de IA e os recursos que eles vão ter disponível para outras atividades. Por exemplo, vender. Empatia, a IA talvez não tenha, apesar do trabalho que ele está fazendo da personalização, né? Sim, sim. Hiperpersonalização. Esse é um aspecto que é interessante, é um papo muito legal, entendeu? É engraçado, porque no final das contas, aplica-se para uma série de coisas e para IA não é diferente. Aquela máxima de que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Perfeito. Né? Então, assim, se você perguntar errado, a IA eventualmente te responde errado. Se você não parar para entender o contexto e dar o contexto para que a máquina produza com essa N combinações de dados, ela tem uma resposta, mas antes de dizer que ela não entendeu o que você quis dizer, talvez você não soube perguntar. Então, eu queria até, infelizmente, pessoal, a gente está chegando nos finalmente, e eu queria passar a palavra para você contar um pouquinho para a gente da solução, Derek, mas eu rabisquei um monte de coisa aqui que eu acho Fico importante. feliz quando você diz infelizmente, que o papo tá bom. Tá bom. Tá bom, pô. Algumas coisas que eu anotei A minha aqui, cabeça está só processando aqui. Né? e eu anotei algumas coisas que vai tentar aterrissar um pouco do papo que a gente falou para a turma que nos seguiu até aqui, para depois também, se quiser procurar o Derek, procurar o Marcelo, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os detalhes das redes deles. Se vocês quiserem entrar um pouco mais no assunto ou procurar uma solução para a tua empresa, o Derek vai explicar um pouquinho da solução dele, mas o que eu anotei aqui, turma? Anotei que primeiro a gente começou o papo contextualizando um pouquinho até historicamente a questão, apesar de ser um assunto novo, né? Um assunto que está muito em voga, é um hype hoje em dia, não é um assunto relativamente novo. Pelo menos uns 70 anos se discute na computação esse aspecto aqui da aprendizagem da máquina. A gente usou aquele exemplo ali antes a gente fazia as coisas no papel, depois a gente passou por uma planilha. Para a planilha, ainda que manual, ela ser mais efetiva, a gente automatizou a repetição daquilo que a planilha fazia, virou os RPAs da vida. E aí a gente começou a evoluir para o machine learning, que na verdade a gente foi dando parâmetros e a máquina foi aprendendo com esses parâmetros que a gente dava, e dentro do parâmetro fornecido ela foi aprendendo e fazendo outras combinações. Hoje a gente tem aí a IA, que tem um banco de dados enorme, né, à sua disposição, fazendo N outras combinações para fazer, assim, sim, formulações e combinações. A gente até entrou um pouquinho naquela discussão do tipo, mas ela cria mesmo? Mas não cria, ela só copia. E aí, by the way, acho que o exemplo que o Derek deu para mim foi sensacional. O que é criar, na verdade? Não é conectar as coisas que já existem, conectar os pontos. Mas uma sinfonia. Cara, Beethoven, Mozart, por mais brilhante que o cara seja, ele com 3 anos de idade, ele já não... A primeira coisa que ele emitiu de som foi a porra da sinfonia. Não foi
né? Ele estudou muitos anos, ele escreveu muita coisa, Se leu preparou. muita partitura, se preparou e depois veio com uma obra-prima. Então, E assim, tinha uma e aí sensibilidade. você vai dizer que o cara não criou as sinfonias todas? Não, acho que criou, mas é baseado em alguns parâmetros que foram fornecidos para ele ao longo da vida. Então, o que é a criação? Não é isso? Então, na boa, aí a cria sim, tá? Qual que é o papel nosso, então? A gente vai ficar muito mais no papel ali do Domênico De Massa da vida, a gente vai ficar só no ócio criativo? Cara, não. Porque o fato dela criar algumas coisas e ela combinar uma série de padrões não exime a gente de ser o curador daquilo que ela faz. Para ver se é aplicado, para ver se é válido, se é compliance o que ela está fazendo, porque ela é uma criança, e como toda criança, foco na criatividade muito alta, é a gente que tem que dar o parâmetro da legalidade, do compliance, da moral, da ética. Então, o ser humano tem muito que fazer a curadoria para que o resultado seja adequado e para que a pergunta seja bem feita. Porque, gente, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Você, líder, tem que fazer a pergunta bem feita. Você não pode se eximir da responsabilidade de, se quer colocar IA dentro do teu processo ou colocar o teu time para trabalhar com IA, tem que entender o processo, tem que entender a situação, tem que fazer os teus assessments com o teu olhar humano, que a máquina não vai fazer. Aí você faz a pergunta correta. Depois que ela te entregar o resultado, você faz o assessment para ver se o que ela te entregou é ético, é compliance, é aquilo que você precisava. Eu tenho certeza que essa combinação da mente humana com a criatividade da IA, aí sim a gente tem o melhor dos dois mundos e aí esse troço realmente não tem, né, não tem limites para as coisas boas. Boa. Né? Foi isso que eu anotei. Não, aí, puta, super bem Excelente. resumido. Mas eu queria ouvir um pouquinho da tua solução agora, Derek. Conta um pouquinho para gente, o que vocês estão fazendo, próximos passos, o microfone é de vocês aí, gente, para Boa. dividir um pouquinho com a audiência o que vocês estão fazendo. Cara, eu diria assim, né, Bruno? Primeiro, eu acho que a gente está se divertindo bastante. Né? Eu acho que tem sido um prazer enorme a gente poder estar trabalhando com esse monte de solução que a gente tem. Eu acho que eu me sinto reciclado, vamos dizer assim, apesar de trabalhar com IA já há bastante tempo. E cada vez mais eu vejo uma utilidade muito grande das pessoas. Mas a minha preocupação, e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente está tentando ajudar as empresas a poder entrar nesse mundo de forma correta, com todos esses aspectos que você falou. Quando você fala do aspecto do machine learning, é muito engraçado, né? Porque hoje todo mundo vê muito o volume de dados que tem, né? E como é que você trabalha com esses dados. Né? Tem muito volume, vou trazer um monte de informação. Só que você tem um aspecto de governança de dados que todo mundo esquece. Se esses dados não tiverem controlados de forma correta, você tem uma base que não adianta, você não vai extrair informação nenhuma. Se você não tiver um controle de quem está imputando os dados, seja um IA ou seja um ser humano, que se ele coloca um dado errado, você vai extrair dado errado. Então, essa governança é importante. O uso da IA, eu acho que tem que ser entender bem o que você quer fazer com a IA. Por isso que é importante você trabalhar em cima de processos, de pessoas, de cultura, entendeu? E depois, sim, vamos trabalhar em cima da solução de IA, que tem muita ferramenta. Então, pelo menos do nosso lado, no Knowation, a gente está tentando fazer isso. A gente está tentando trabalhar nesse aspecto de utilizar a ferramenta certa de forma correta, com especialistas. E sempre no sentido de trazer eficiência. É isso que a gente tem trabalhado e a gente espera ajudar algumas empresas e quem precisar aí estão para conversar. Aí, os dados aí da Knowation vão estar na legenda do vídeo aí. Se Deus quiser. E que o pessoal curta muito e que a gente possa voltar para dar continuidade nesse bom papo aqui. Mas conta, Derek, aí, e lá na BDM. Boa. Bem, o Lois é o nome da nossa IA, que nasceu em 2018, quando tudo era mato, não se falava em ChatGPT ainda. Ela nasce com um propósito de conseguir interpretar documentos complexos, que foi o desafio lá de 2019, do InovaBrá. Depois a gente ganhou outros desafios, teve o privilégio de participar em outras dinâmicas também, vencer. Você pode dar um spoiler do que você está agora quase? Já chego lá em 2024, quase lá. Brincadeiras à parte, então, porque até o nome Lois, assim como o BDM é um acrônimo para Big Data Mining, em 2015 era evidente que a gente tinha muito dado, o dado é o novo petróleo, mas como eu transformo isso em decisão e informação? O Lois nasce com o objetivo, então, de tratar os elementos principais que estão envolvidos em dar significado e traduzir um conjunto de dados que não parece ter um padrão para uma informação. Então, ali falando do acrônimo, Language, de linguagem, hoje a solução ela é poliglota, OCR,
que é a chave para computação, conseguir entender ali o que está escrito, e hoje até mesmo letra de médico, manuscrito, ele consegue ler. Understanding. Qual é o percentual do OCR? Olha, a gente não trabalha com números inferiores a 95%, em qualquer caso de uso. Né? Tem aspectos de qualidade da Testou a ata imagem. de condomínio, PG. E é interessante porque a gente está convivendo com a gente fala muito de digital, né, mas a gente tem uma transformação ainda em curso, porque o mundo ainda é muito analógico. A ata de reunião do nosso condomínio não deixa mentir. Né? A letra O ali de understanding, que conseguir entender e dar significado para aquilo com inteligência. E hoje a solução é multi-inteligente, e aí está o diferencial. Então a gente não criou simplesmente uma casca para chegar numa IA, mas a solução ela tem por trás dela mais de 100 modelos de IA generativa, fora os modelos pré-GPT, que são muito bons em tarefas específicas. E a gente oferece isso como um serviço, né? Como service e SaaS, que é a nossa oferta padrão. Então, o Lois, a gente pode resumir aqui para o nosso público que é IA das IAs. Então, é o que dá acesso às empresas, e aí tudo isso com governança, de forma responsável, forma séria, a usar o poder da inteligência artificial numa abordagem múltipla. Então, a gente não vai lá defender uma bandeira, né? Olha, eu tenho aqui o vendedor tal, que é o meu parceiro, mas ofereceu para o nosso cliente o que é a melhor solução para aquele problema. Não é produto de prateleira, né? Exatamente. Perfeito. Então, a gente tem conseguido, com essa grande plataforma, criar uma série de produtos e resolver muitos problemas. E a gente fica surpreso também no dia a dia de ver como não parece ter limite para o que a gente tem hoje com poder de computação e com a AI, com o que ela já consegue fazer e nos ajudar no dia a dia. Legal. No próximo episódio, a gente convida o Luiz para participar. Boa, vai ser um prazer para ele, Cara, com mas certeza. assim, se vocês quiserem depois, o Derek faz uma demonstração de submissão de documento, alguma coisa, e vocês assim, vão ver a capacidade da ferramenta na prática. É você interagindo mesmo. Né? O trabalho que ele fez, que foi lá no Cubo, é com relação à síntese de poderes. Que isso é um problema gigantesco, a gente que veio do sistema financeiro, né? Então ela faz análise de quem pode assinar o que e como dentro de um contrato. Entendeu? Então, assim, é fantástico. Para a saúde, a gente tem feito algumas coisas de análise de contas médicas e tudo. Tem muita possibilidade. Tem muita possibilidade. Bolso médico, né? Se aplica muito. Tem muita possibilidade. Legal. Sensacional. Poxa, Fala agora do spoiler, cara. Você está quase ganhando um prêmio aí. Eu já ia me esquecendo. A gente, na semana passada, participou de um grande desafio promovido pela Fenasbac, e a gente foi selecionado pelo Banco do Brasil para a construção de uma solução de hiperpersonalização. Então, bacana, cara. É super legal ver como uma instituição não tem mais antiga, CNPJ1, está preocupada em ajudar, sobretudo as classes C e D, que tem pouco acesso a serviços financeiros, a conseguir ter ofertas melhores. E aí a hiperpersonalização e a IA vai ser o que vai viabilizar com certeza, não só talvez atender melhor essas classes, né, mas talvez criar novos produtos e serviços. A gente falou aqui que faz sentido. Criar a IA para isso. Brasil. Exato. É o Luiz que vai criar outra IA? Vamos ver como que vai ser a criação dessa solução aí. Esse depois é um ponto interessante, né? Da IA fazendo programação. Faz, né? Faz. E aí, a beleza ali de usar o Lois é porque a gente vai conseguir rapidamente decidir ou entender qual que é a melhor IA para aquele problema. Do que eu ter que testar manualmente ali, uma por uma. Muito bacana. Sensacional. Então tem um potencial bem grande aí. E aí a gente vai naquele assunto que a gente estava tocando lá atrás, né? Ela vai te criar produtos. Então é assim, a IA te gerando oportunidades de negócio. Sem dúvida. E aí, obviamente, depende da curadoria. O cara vê se faz sentido. Sim, exatamente. sim. Exatamente. O potencial é ilimitado. Tá na tua mão ali depois para você. Isso aí. Muito bom. Senhores, sensacional o papo. Muito bom. Muito obrigado. Ficou com gostinho de quero mais, assim, o que é bom. Isso é um bom resultado, é um bom sinal. Bem, a gente gostou, tenho certeza. Eu fiquei muito feliz. Legal. Né? Curtiu também. Muito bom. Quem sabe a gente não faz um round 2 depois, né, cara? Vamos ver os comentários aí agora. Depende de vocês curtirem o vídeo, né? Turbinarem o vídeo. Alcançar mais gente, isso aí. Mais gente, né? Mande assuntos que vocês queiram falar de tecnologia. Mas muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu com certeza elucidou muita coisa aqui pra gente. Papo muito interessante, muito bom, gente. Muito bom. Agradeço o espaço, foi um privilégio falar Imagina, com vocês. Fico feliz de rever os amigos. Legal, Marcelo. Fico Sempre feliz de poder participar com vocês aqui.
E assim, é legal a gente trazer um pouco da nossa experiência, da nossa cultura e ajudar no crescimento de profissionais, de quem está entrando, de quem já está na metade do caminho. Muito bom. Obrigado mesmo. Muito bom. Então, acho que é isso, né? Compartilhem, por favor, comentem nos comentários, vocês vão ter ali todas a forma de encontrar tanto a NoWaste quanto a BDM. E também dê uma olhadinha com carinho aí no Insta da MentorX, porque a gente lançou curso novo recentemente aí, o ProLead. Falando em curadoria, modéstia à parte, uma curadoria sensacional, de um curso online aí, 6 aulas, para vocês entrarem, 6 aulas, perdão, pra vocês entrarem e participarem com a gente, única turma do ano, daqui a pouco fecha, tá? Então corra lá, aproveitem, curtem, compartilhem, um abraço, até a próxima. Um abraço, pessoal. Valeu, Tudo de Marcelo. bom. Obrigado, gente. Bom, obrigado, turma. Marcelo. Valeu. Tchau.